53 minutos, vamos falar de Copa do Mundo. E quando você vê essa vinheta, geralmente a gente vê aqui no telão, dividindo tela aqui comigo, o Robson Morelli, que é um dos nossos correspondentes lá nos Estados Unidos, mas hoje ele está justamente fazendo as suas transferências, os seus deslocamentos para continuar acompanhando a seleção brasileira que amanhã volta a campo. E aí hoje a gente tem uma outra visita ilustre, uma outra participação ilustre, nosso outro correspondente lá nos Estados Unidos, Ivan Moré. É um prazer te ter aqui, Ivan. Muito bom dia. Tudo bem? Muito bom dia. Prazer. Espero, na verdade, substituir o Robson à altura, né? Um grande jornalista. Mas estamos aqui em Miami, na Bayfront Bay, para trazer todas as informações da Copa do Mundo, que está lá no alto, cheio de energia. Cheio de energia. Ivan, eu tô na dúvida se eu te chamo de Ivan ou de Moré. Eu vou ficar chamando de várias formas aqui ao longo da sua participação. Bom, a gente, com o Morelli, Ivan, a gente faz um resumão meio que de tudo. Faz um balanço do que aconteceu no dia anterior, o que vai acontecer no dia de hoje e também sobre a seleção brasileira. Como você viu, o Ivan Moré, bem na hora que ele ia começar a falar com a gente, caiu. Mas daqui a pouquinho ele volta. A produção me avisa. E enquanto o Ivan está se reconectando, vamos chamar mais um intervalinho para você que está com a gente pelo canal 143 da sua Smart TV da LG, justamente porque já está na hora de mais um intervalo. E aí a gente já aproveita isso tudo para pagar nesse momento, tá certo? Então você daqui a pouquinho volta a se encontrar com a gente no canal do YouTube, Metrópolis TV. Você vai para um intervalinho, daqui a pouquinho você volta. Quem está comigo no nosso canal no YouTube, como eu disse, a gente está com a pergunta da enquete aqui sobre Copa do Mundo, né? A gente está perguntando para você se você acha que o Cristiano Ronaldo vai hoje, finalmente, entrar a campo com tudo. Porque a estreia não foi lá aquelas coisas. Ivan Moré tá de volta aqui, né, gente? Deixa eu ver ele de novo. Oi, Ivan. Então, como eu estava te explicando, com o Morelli a gente faz um resumão do dia anterior, fala da seleção brasileira e também fala, claro, do que vai acontecer no dia de hoje. Eu acho que a gente pode começar com o resumão de ontem. A gente está aqui com o Brasil e Escócia que vai acontecer amanhã, mas vamos falar do resumão de ontem, porque ontem foi um desses grandes dias de Copa do Mundo. A gente teve os maiores artilheiros da história, principalmente o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, que foi o Messi, errando o pênalti. Ele é o batedor da Argentina, mas aí ele foi lá e fez mais 2 gols. Os 5 gols da Argentina nessa Copa são dele, Ivan. Um negócio impressionante. Muita coisa, né? Tem sido a Copa do Lionel Messi, do Mbappé e também do Haaland, porque em sequência eles marcaram Messi 5, Mbappé 4 e Haaland também 4. Estão enchendo os olhos dos apaixonados por futebol. Muito bom dia a todo mundo do Acorda. Olha, o Messi é um fenômeno, né, gente? O que dizer de Lionel Messi? Dos 5 gols, como você mesmo disse, da Argentina, os 5 foram marcados por ele. E ontem, na partida, o Messi teve a oportunidade de fazer mais um de pênalti, chutou para fora a bola, mas isso não impediu que ele batesse o recorde de todas as Copas do Mundo. Agora, ele tem 18 gols somados, fez 5 e tudo leva a crer que tem mais por aí. O Messi ontem ajudou a seleção da Argentina a vencer a Áustria, né, por 2-0. Quem venceu o Iraque foi a França. O Mbappé também fez... Detalhe, hein? Com essa apresentação que a gente tem visto da Argentina, tudo leva a crer que os favoritos estão mostrando as suas cartas. O que eles têm de armas. A Argentina, com o Messi, de fato, é mais uma vez favorita para essa Copa do Mundo. Consegue 5 gols. Messi mostrou que veio. Maior artilheiro de todas as Copas com 18 gols. E o jogo da França também foi muito interessante, porque a França venceu por 3-0 a equipe do Iraque. O jogo precisou ser interrompido por 1h30, por conta de alertas de tempestade na Filadélfia, né? Então a gente viu o Mbappé ontem brilhando, marcando 2 gols. E uma outra seleção que tem encantado muito é a seleção da Noruega, porque o jogo contra a Senegal foi muito bom, né? A Noruega é encabeçada por 2 grandes jogadores, o Odegaard e o Haaland, marcou 4 gols nessa Copa do Mundo. É um menino muito jovem, tudo leva a crer que vai jogar mais 2 ou 3 Copas do Mundo. Da mesma maneira que eu acredito que o Mbappé tem tudo para bater o número de... Ontem chegou a 16 gols. 16 gols, ele já ultrapassa o Ronaldo, já se equipara ao Klose e fica apenas 2 gols
de Lionel Messi. É muita coisa, né? Então, assim, quando você vê Noruega, França e Argentina, tem sido promessa de espetáculos individuais e a gente tem se concretizar, esses espetáculos têm se concretizado na prática. A gente vê essas estrelas brilhando individualmente, é muito bacana, né? Muito. Não, e nesse dia, né, desses grupos, é impressionante. Deu uma sorte, né, de calhar essas seleções todas jogando no mesmo dia. Na primeira rodada foi assim, na segunda rodada vai ser assim. A segunda rodada é sempre muito mais emocionante, porque a gente realmente consegue ver as seleções se acertando, né? A primeira rodada é daquele jeitinho, assim como a gente já mencionou aqui, a gente está perguntando pro pessoal sobre o Cristiano Ronaldo, porque tem muito essa expectativa, né, desses grandes astros que estão nas últimas Copas. Cristiano Ronaldo até que pode participar da próxima, já que vai ser em Portugal. Então tem toda essa questão. Ivan, eu vou só chamar de volta o pessoal que está com a gente pelo canal 143 da Smart TV da LG e a gente volta a conversar. Seja muito bem-vindo, hein? Você que estava no intervalo. A gente está falando com o Ivan Moré sobre tudo que aconteceu ontem e já falando um pouquinho sobre o que pode acontecer hoje. E daqui a pouco a gente fala sobre seleção brasileira. É isso, né, Moré? Ontem teve tudo isso, os 3 grandes craques até agora. Mas teve também esse fator que você mencionou, que foi a chuva. E a chuva, os alertas têm acontecido, só que ontem realmente isso se concretizou e tem mais alerta mais para frente. Estava conversando com alguns amigos que estão também aí na cobertura que falaram que para final, lá no dia 19 de julho, tem também alerta de chuva forte, como aconteceu ontem, e que a gente pode ter o jogo mais longo da história das finais da Copa do Mundo, né? Então, o fator chuva, principalmente trovão, né? Que é o que realmente impede do jogo, tanto que eles jogaram muito tempo chovendo forte, né? O trovão é que pode prejudicar as partidas. Muito calor nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de estar em Nova York, acompanhei uma partida lá, acompanhei a partida do Brasil na Filadélfia e agora eu estou em Miami. Eu estou aqui na Bayfront Bay, próximo jogo do Brasil é amanhã. E aqui em Miami ainda está um pouquinho mais quente. Ontem a temperatura média foi de 35 graus. Você imagina se jogar bola com 35 graus e com uma umidade absurda? Então, assim, essa pausa para reidratação que existe no futebol hoje, que foi estabelecido como uma nova regra da FIFA, para competições como essa Copa do Mundo, disputada aqui nos Estados Unidos, elas fazem muito sentido, né? Ontem, essa pausa, por conta das tempestades na Filadélfia, elas não impediram a equipe da França de esfriar. Mbappé, de fato, mostrou que veio. Me chama muita atenção como esses 2 jogadores, tanto ele quanto o Messi, eles crescem em Copas do Mundo, né? Foi assim na Copa do Mundo passada, tem se repetido a mesma apresentação dos 2 dessa, e a gente sente essa falta de protagonismo, por exemplo, no Cristiano Ronaldo, né? O time do Cristiano Ronaldo é muito bom, o Cristiano entra em campo hoje, ainda não mostrou que veio nessa Copa do Mundo, existe uma crítica muito grande sobre a atuação dele na equipe portuguesa. Eu, especificamente, acredito que o Cristiano hoje, aos 41 anos, não acredito que ele vai chegar aos 45 disputando uma Copa do Mundo, ele é um jogador a menos do time. O Cristiano é um cara que, obviamente, continua com uma finalização, uma qualidade muito grande lá na frente, como uma última bola, só que é um jogador que tem muita dificuldade para recompor, né? Futebol moderno hoje, você precisa necessariamente, como faz a Argentina, ela atua por um jogador. O Messi está livre para fazer o que quiser, mas ele, de fato, ele se destaca. O Cristiano Ronaldo não tem conseguido o mesmo protagonismo e hoje também tem a Inglaterra, que enfrenta a equipe de Gana, a Inglaterra que tem o Hurricane, que pode repetir também o que fizeram ontem Messi, Mbappé. Caiu. Ele estava falando justamente desse cara aqui, ó, do Hurricane. O Ivan Moré vai voltar para finalizar, porque ele estava falando ali dos astros, né? Do Cristiano Ronaldo e do Hurricane hoje, que pode ser, a depender do que ele fizer hoje, já o artilheiro histórico do Reino Unido, né? Da Inglaterra. Diferentemente ali do Messi e do Mbappé, que podem ser da história das Copas, mas o Hurricane pode chegar lá também, a Copa só está começando, né? E o que eu ia também comentar com o Ivan Moré, que já está de volta aqui, é que a gente vai ver o Ivan, você estava falando do Hurricane, que eu te ouvi a conclusão sobre ele, que também é desses grandes astros, já jogou algumas Copas, né? Já é desse jogador que a gente conhece bem, para além, né, dele na carreira dele, mas principalmente quando ele aparece nas Copas.
Mas queria também, acho que a gente mencionar que, a depender dessas disputas aí dos artilheiros, vai depender muito de até quando as seleções vão, né? É claro, a Argentina e a França podem chegar bem longe, mas e Portugal e também a Inglaterra? Será que chegam longe para a gente continuar vendo esses caras todos fazendo um montão de gol? A tendência é que sim, a gente espera que sim, né? A seleção de Portugal tem um dos melhores times dos últimos tempos. Ainda não teve uma grande apresentação nessa Copa do Mundo e o mesmo se espera da Inglaterra, que é um time que tem feito bastante gol, tem um dos principais atacantes da Europa hoje, que é o Harry Kane. E levando em conta que essa Copa do Mundo ela tem uma fase a mais, essa 16 avos, ela vai ser muito desgastante para todos os times que estão disputando. Então, assim, o importante é você ter elenco, você fazer rodízio do elenco e tentar entender até que ponto você vai nessa Copa. E quando você fala sobre longevidade desses atletas, eu me preocupo um pouco com o Brasil, né? Porque nós podemos já, na próxima fase, pegar uma das 3 seleções boas dessa Copa do Mundo, que são Japão, Holanda ou, eventualmente, a Suécia. E tudo isso pode complicar a nossa situação, porque o Brasil não vem apresentando um bom futebol, né? Quando você para constatar e observar como a Argentina, França, a própria Noruega estão jogando, a Inglaterra, o Brasil não chegou nesse nível ainda. Então, assim, esse é um grande questionamento que a gente faz sobre a seleção brasileira. Amanhã nós vamos enfrentar a Escócia e um dos desafios é a temperatura. Eu confesso para vocês, eu estou aqui agora em Miami, agora são 8h07. Se você soubesse o calor que está aqui, 8h07 da manhã, o sol abriu agora aqui atrás de mim, a gente está aqui numa área perto de downtown, e é impressionante como está quente e como está úmido. A sensação assim, e para você praticar, né, o futebol, correr, a seleção vai precisar de um preparo físico muito grande. E a boa notícia para aqueles que são fãs do Neymar é que ele está de volta. Neymar está pronto, treinou ontem com a seleção brasileira, mas nós não sabemos necessariamente se o Neymar vai estar pronto para jogar. Essa é uma outra história, né? A gente tem que entender que o Neymar completa hoje 37 dias afastado oficialmente do futebol, sem disputar uma partida. A última vez foi contra o Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, em que ele teve uma lesão na panturrilha constatada. Hoje, ele se coloca à disposição. Se ele vai entrar, vai depender das opções e da escolha de Carlo Ancelotti, que eu acredito que ainda não vai colocar em campo. Muitos dizem que o Neymar pode contribuir da perspectiva técnica com essa seleção brasileira pela qualidade que ele tem, né? O Neymar sempre foi um jogador de muita qualidade. Mas o problema é que a Copa do Mundo exige muito fisicamente. Todos esses craques que nós citamos que fizeram a diferença ontem, como o Haaland, o Mbappé, o Messi, estão muito bem fisicamente, estão com ritmo de jogo, o Neymar não está. E, além disso, o Ancelotti na ponta direita, porque o Rafinha, de fato, foi constatado uma lesão no posterior de coxa. Esse músculo é um músculo chato. Ele, o ano passado, esse ano ainda, ele ficou 105 dias afastado por conta dessa lesão do Barcelona, né? Então, assim, o Rafinha já tem um histórico de lesões musculares, está num momento muito delicado da carreira, porque se machucar numa Copa do Mundo é muito complexo para qualquer jogador, né? É uma competição de tiro curto. E o Brasil deixa de contar com um daqueles que a gente imaginava que fosse um dos protagonistas. Rafinha não jogou bem nas 2 partidas que vieram até o momento, né? Não foi bem. E a gente fica tentando quebrar a cabeça para entender como o Ancelotti vai compor essa seleção sem o Rafinha. Eles têm 2 opções, na verdade 3, né? O Ryan, o Luiz Henrique, que é o favorito de muitos para essa vaga, porque atua ali pela beirada do campo, do lado direito, exatamente na posição onde o Rafinha atua. Mas também existe a possibilidade do Endrick entrar, que é o preferido. Ontem nós fizemos uma enquete no Corneta. O Endrick é o xodó desse time do Brasil, né, da seleção brasileira. Muitos têm expectativa de que o Endrick consiga uma vaga nesse time titular. E existe uma possibilidade, sim, do Ancelotti colocar o Endrick para jogar ali na lateral direita. Não seria a posição de origem dele, mas ele jogou assim no Lyon, da França. Então, assim, muitas peças envolvendo essa possibilidade do Ancelotti escalar esse time amanhã contra a Escócia. Lembrando, nós precisamos fazer uma boa partida com a Escócia para garantir o primeiro lugar do grupo. O primeiro lugar do grupo dá ao Brasil uma possibilidade de ter um espaço maior entre os jogos, né? O jogo de 16 avos seria com um dia a mais de descanso e também o cruzamento favorece lá na frente para a gente pegar, entre aspas, as seleções mais fracas dessa Copa do Mundo. Então, assim, muito importante a gente ganhar com saldo de gols. Hoje o Brasil ainda é principal, é o primeiro do grupo, né? Por conta do saldo de gols, marcou 3 na equipe de Haiti, uma equipe muito fraca, enquanto o Marrocos venceu a Escócia por 1-0. Então precisamos fazer saldo também
contra a Escócia, porque lembrando que a equipe de Marrocos, que é muito forte, vai enfrentar a Haiti e pode aplicar uma goleada. O Brasil só fez 3, poderia ter feito mais. Enfim, essa é o cenário, é o contexto em que o Brasil se encontra, levando todo mundo a ter expectativas que ele escale o Endrick. Você é a favor ou não do Endrick entrar nesse time titular? Eu tô completamente entregue a todos os memes sobre o Ancelotti ignorando a presença do Endrick. É o que mais tá pegando aqui no Brasil, Moré. Certamente para vocês chega isso também. São engraçadíssimos os memes do Ancelotti mudando a rotação da Terra, preferindo mudar a rotação da Terra e não colocar o Endrick. Quando ele entrou, eu tava num bar aqui em Brasília, quando ele entrou, foi uma loucura. O Morelli também falou que no estádio foi uma loucura, né? Mas outra figura que foi uma loucura, porque aqui em Brasília, os brasilienses torcem muito para times cariocas, né? Então, quando entrou o Ryan, foi a mesma loucura que o Endrick, praticamente, no bar. Foi também um alvoroço. E o Matheus Cunha, que se revelou um herói brasileiro, né? Para muita gente que não acompanha, né, futebol e passa a acompanhar só na Copa do Mundo, descobriu o Matheus Cunha no dia ali que ele entrou. E ele que era o segundo da lista, depois do Igor Thiago, e o Endrick que era o terceiro. Então, eu só ia, pra gente concluir, eu te liberar desse solzão que você tá tomando aí nas costas, e até porque daqui a pouco você tem o Corneta Metrópolis, às 9h30, mas queria te perguntar sobre essa dificuldade boa, talvez, pro Ancelotti, de como administrar Matheus Cunha, o Endrick e a função do Neymar, né? Como é que ele coloca o Neymar nesse time que pode estar se acertando sem a presença do Neymar, ou para ele entrar ali só como uma cerejinha do bolo, para dar aquele ânimo final, e o torcedor vai ficar bem feliz. Imagino que sim, todas as vezes que a gente pergunta aqui na enquete sobre o Neymar, se quer ou não, muita gente quer, a maioria quer que o Neymar apareça. Eu também gostaria que o Neymar aparecesse, mas o Neymar do passado, o Neymar de 2022, o Neymar de 2018, o Neymar de 2014, que era um Neymar que estava com um nível físico e técnico lá em cima, aguçado. Infelizmente, hoje aos 34 anos, o Neymar está muito distante daquela forma física que a gente está acostumado a ver ele em Copas do Mundo, né? Então, sobre o fato de Neymar entrar ou não, eu acho muito difícil ele ter um espaço nesse time por conta da necessidade de um vigor físico muito grande para você disputar a Copa do Mundo. Lembrando, são 37 dias hoje sem disputar uma partida, é muito tempo para um jogador de futebol. Copa do Mundo é competição de tiro curto, de alto rendimento, você precisa estar fisicamente num nível lá em cima. Lembra que eu te falei do calor? Com esse sol aqui nas costas, já estamos batendo aos 32, 33 graus fácil, 8 e pouco da manhã. Então, para um atleta que não está bem fisicamente se recuperando, é muito complexo você contar com o Neymar. Então, assim, alto lá, Neymar ainda precisa provar muita coisa, não acredito que vai entrar ainda. Não, eu acho que ele nem para compor 15, 20 minutos vai estar. Ele está ali porque, de certa forma, hoje é uma resposta que o Ancelotti dá para todos aqueles críticos à convocação do Neymar. Levamos o Neymar e garanti que ele estava pronto para a primeira fase. Eventualmente, pode ser que ele coloque o Neymar 10 minutos, mas eu acho que ele não vai arriscar, porque o Neymar ainda está num momento físico muito fraco. Quando você pergunta sobre o Ryan e o Luiz Henrique, são duas boas perguntas que a gente pode fazer hoje para o lado direito do campo. É uma possibilidade, ele pode entrar com o Luiz Henrique ou com o Ryan. O Matheus Cunha, acredito que não sai desse time. Ele é o cara que tem jogado como um 9 ou falso 9. O que é um falso 9? É um jogador que às vezes fica centralizado fazendo pivô e que às vezes sai da área para ajudar a conectar com o meio campo. Então ele faz uma flutuação entre aquela parte do ataque, tanto do lado direito, do lado esquerdo e meio campo. E ele joga como falso 9, às vezes como 9 de referência, tem dado muito certo. Então eu acredito que o Ancelotti leva tudo a crer, porque ele é muito conservador nas mudanças que faz no time. A ideia é que ele continue com o mesmo time que entrou com o Haiti, eu penso, com o meio campo formado pelo Casemiro, pelo Bruno e pelo Paquetá, e entre no ataque com o Vini Júnior, o próprio Matheus Cunha, e na direita coloque o Luiz Henrique ou o Ryan. Acredito que ele vai entrar com o Luiz Henrique, mas Endrick é uma possibilidade para compor esse espaço do lado direito. Se não entrar no jogo, se não entrar como titular, provavelmente entra durante o jogo, mas contar com o Neymar eu acho que é muito precoce ainda. O Neymar é aquela carta na manga que vai funcionar em algum momento ali na frente, quando o Brasil precisar de uma qualidade técnica muito, muito, muito decisiva lá na frente. Se é que ele está apto a isso. Os treinos devem revelar, ele começou a treinar agora, mais uma vez, 37 dias é muito tempo para quem quer começar uma Copa do Mundo na terceira rodada, terceiro jogo da primeira fase. Perfeito. Ivan Moré, muito bom, adorei. A gente veio, inclusive, combinandinho de Brasil sem a gente mandar essa mensagem de troca de roupa, combinando.
Valeu, Ivan. Um ótimo trabalho. Obrigado, Ivan, querida. Beijo, valeu, até a hein? próxima. Beijo. E ele que tá ao vivaço daqui a pouquinho, às 9h30